Nós vamos falar sobre aluguéis comerciais, que tem previsão de aumento de 22% do IGPM, Índice Geral de Preço do Mercado. Quem está conosco mais uma vez, Kênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Boa tarde, doutor Kênio. Olá, Eduardo Costa, ouvinte da Rádio Itatiaia. Um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Uma boa tarde para todos. Como é que fica, doutor, a situação dos inquilinos perante a aplicação do aumento de 22% sobre o valor que vem pagando há um ano? Esse reajuste prejudicará os inquilinos a ponto de resultar num aluguel acima do preço de mercado? E na locação comercial, o reflexo desse aumento é diferente? O cenário da locação residencial está muito tranquilo, porque grande parte dos imóveis residenciais estão defasados, tendo em vista que os preços caíram a partir de 2017. Então, esse aumento de 22% vai ser absorvido facilmente por grande parte das locações residenciais. Agora, as recentes, esse aumento poderá impactar mais, sendo viável o locador negociar com o inquilino para manter a locação. Agora, com relação à locação comercial, o cenário é mais complexo. Há inquilinos que sofreram com os efeitos da pandemia, que fecharam as portas com as medidas que impediu o funcionamento do comércio em geral. E, logicamente, esses inquilinos terão dificuldade de arcar com os valores, porque uns até fecharam o comércio. Por outro lado, os grandes empresários, bancos, farmácias, supermercados, empresas de grande porte, não tiveram nenhum problema na pandemia e vão suportar tranquilamente esse reajuste de 22%. Logicamente que é comum o inquilino comercial pedir algum desconto, mas não tem o menor sentido um banco, uma grande empresa que teve realmente a sua atividade mantida naturalmente, ter qualquer redução, porque os aluguéis comerciais, na prática, também estão defasados. Então, um fato interessante é que há muita oferta e quem coloca o preço do imóvel comercial não é locador, nem imobiliária, nem inquilino, é o mercado. E vejo que no dia a dia, de 2015 para cá, os aluguéis comerciais estão bem acessíveis e esse aumento, na prática, não vai impactar tanto a maioria das locações comerciais. Agora, caso o inquilino, venha a ter dificuldade, poderá sim negociar com o locador e os locadores estão tendo sensibilidade para verificar caso a caso. Mas grandes empresas, bancos, empresas de grande porte, arcam com esse aumento do GPM com maior tranquilidade. O inquilino, doutor, pode se recusar a pagar o reajuste de 22% sob a alegação de que não pode pagar ou que tem imóveis vazios mais baratos? Ninguém é obrigado a fazer um contrato, mas quando o contrato é assinado, cabe a cada um cumprir o seu dever. No caso, o locador, bem como o inquilino. Então, é direito do locador aplicar o índice previsto no contrato naturalmente a cada 12 meses. Caso o inquilino não tenha condições de arcar com o pagamento, ele poderá então pedir para o locador a desocupação do imóvel com o contrato vencido. Se o contrato estiver em pleno vigor, ele poderá desocupar sim, mas pagando a multa pactuada no contrato, e essa multa é proporcional ao cumprimento parcial do contrato. Então não existe lei que autorize o inquilino a ficar imóvel sem pagar o aluguel. O não pagamento pode acarretar uma ação de cobrança que irá, no caso, gerar prejuízo ou preocupação para o inquilino, bem como para os seus fiadores. O Sancler Cruzeirense, gente boa, eletricista de Santa Luzia, quer saber: quem tem um dinheirinho deve investir para ter uma sala, uma loja, enfim, a rentabilidade de aluguéis tem sido interessante para quem deseja investir na compra de imóveis ou alto lá, porque cada caso é um caso e cada ano tem os vais e vens e os prós e os contras. Os aluguéis voltaram a ser um bom investimento, tendo em vista que a taxa Selic, que regula os juros no Brasil, está em 2%. É a mais baixa da história. Um fato interessante que as aplicações financeiras como CDBs, fundos de renda fixa, têm acarretado uma perda para o investidor, ou seja, não acompanha nem a inflação, está em torno de 5% ao ano. É um fato que a poupança vai render esse ano apenas 1,4%, o que é muito baixo.
Já o aluguel tem rendido por mês em torno de 0,3% a 0,4%, que representa uma rentabilidade de 5% ao ano, sem contar que o imóvel valoriza por si só. Ou seja, o aluguel é uma renda extra, além da alta do preço venal do imóvel, tendo em vista que o mercado começa a reagir em 2020 de maneira muito positiva. As pessoas estão preferindo tirar o dinheiro da aplicação financeira, que está tendo rentabilidade negativa, para comprar imóveis, gerando assim uma maior expectativa de alta e, logicamente, sem os riscos da Bolsa de Valores. Tem inquilino que estava pagando determinado valor de aluguel, aí foi para a justiça, né, ação judicial para reduzir. Conseguiu, por exemplo, eliminar para pagar 30% menos. Ele corre algum risco de perder essa ação quando for julgado e ter que pagar o valor integral corrigido, a diferença? O locador é obrigado a receber menos dinheiro da liminar ou pode retomar o imóvel para locá-lo para outra pessoa a preço de mercado? Eu entendo, como advogado que atua na área, uma aventura jurídica. Esse pleito dos inquilinos que estão com aperto financeiro pleitearem em juízo, em locações recentes, por exemplo, a redução do aluguel de 30% a 40%, porque isso não tem respaldo na lei. Não existe lei que garanta isso. As decisões judiciais recentes são muito sábias, colocando o seguinte: se por acaso o inquilino tem o direito de reduzir, então o locador, que grande parte vive do aluguel, né? Porque na prática a pesquisa no mercado imobiliário comprovou que 80% das locações são mantidas por locadores que têm apenas um imóvel. Então, se por acaso o juiz viesse a reduzir o aluguel do inquilino, colocando assim o locador uma situação difícil, o locador também teria o direito de pedir redução do que ele paga na oficina mecânica, na compra da alimentação, no plano de saúde, no aluguel que ele paga também residencial, porque grande parte dos locadores, eles vivem, né, da renda do aluguel. Essa que é a realidade. Então não há como o judiciário intervir no contrato, reduzindo apenas para o inquilino, sem contar que o locador necessita essa renda para pagar os seus compromissos. O que temos visto realmente com preocupação é a tendência do judiciário garantir a manutenção integral do contrato, tendo que ele pagar esse aluguel de uma só vez, no caso da diferença, caso ele venha perder essa ação. Então, eu, como advogado, me abstenho de entrar com qualquer ação dessa em função do grande risco. O correto é que, caso o inquilino perca a capacidade de pagamento, que ele venha, então, desocupar o imóvel para o colocador alugue para outra pessoa. O inquilino tem o direito de mudar do imóvel e alugar outro. E caso haja a multa rescisória, né, essa multa ela é reduzida proporcionalmente ao cumprimento parcial do contrato. Nada de querer colocar o locador como se fosse, né, o governo federal para ter que arcar com o ônus do inquilino. Acho que cada um tem a sua obrigação, seus compromissos e, logicamente, o contrato tem que ser respeitado. Essa que é a regra vigente no nosso país. O contrato deve ser cumprido obrigatoriamente, mas, logicamente, dentro da capacidade financeira das partes. Perdendo a capacidade financeira, entrega o imóvel, muda para outro mais barato, que é muito mais saudável e menos arriscado. Engraçado, como é que isso bate com o que eu falei? Essa semana o assunto foi tema do Conversa de Geração e os outros debatedores sugerindo que é hora de negociar. Aí eu disse, peraí, o cara lutou a vida inteira e fez um barraco ou uma loja para alugar. Agora que ele depende disso para comer, beber e comprar remédio, ele tem que pagar a carne mais cara porque a China quer a carne, a soja a China quer, o arroz está indo embora, aí tem que pagar 1,5. Aí não sei o quê, porque o pãozinho, porque o dólar subiu. Na hora que chega dele, vê o dinheirinho dele, não, você vai ter que negociar, porque o banco não pode pagar. Mas como? O supermercado não pode pagar, mas como? Não perderam nada na pandemia. Para fechar, doutor, pode ser colocado no contrato um índice qualquer, ou mais de um, ou tem que ser esse tal IGPM? O que regulamenta os reajustes no Brasil é o Plano Real, que permite que os contratantes, inquilino, locador ou qualquer outra pessoa venha a colocar no contrato qualquer índice que regulamente ou que apure a inflação, como acontece com INPC, IPCA, IGP, IGPM,
IPCA especial, são vários índices que são legais, que podem constar no contrato de locação ou em outros contratos. Então é legal colocar sim mais de um índice no contrato de locação. E um fator interessante, é um grande equívoco achar que o IGPM sempre sobe mais do que qualquer outro índice. Na realidade, né, há períodos que o IGPM subiu bem menos do que o IPCA, como aconteceu em 2009, 2011, 2014 e 2017. Nesses anos, o IPCA do IBGE subiu muito mais do que o IGPM. Outro fator que eu quero ressaltar também é que cabe ao comprador, ao vendedor, verificar qual que é o índice melhor para colocar no contrato de compra e venda. Mas há casos de que construtoras, elas manipulam o contrato de tal maneira, por meio da concessão do habite-se, para alegar que esse habite-se, ele possibilita o aumento do saldo devedor do comprador pelo IGPM, o que é realmente um absurdo. Então vejo que há situações em que o contratante ele se vê numa situação difícil, e isso acontece muito com construtoras. Então, na prática, o fato da construtora vender na planta, por exemplo, de acordo com INCC ou CUB, é um índice razoável. Mas quando a construtora se utiliza da concessão do habite para passar de um índice que varia 5% para outro que varia 22% sobre o saldo devedor, isso caracteriza uma manipulação que pode vir a colocar o comprador inadimplente. Eu quero colocar bem claro que uma coisa se trata de aluguel, que o índice ele é alto sim, mas o valor agregado, o valor a ser reajustado ele é pequeno. Outra coisa muito diferente que acarreta um grande prejuízo é a aplicação do GPM em saldos devedores de construtoras, bem como de loteadoras. Isso realmente acarreta um dano muito pesado ao comprador e ele pode vir a discutir quando a aplicação é feita de maneira irregular ou com uma habilidade que vem a caracterizar até uma má-fé, tendo em vista que o fato de conceder o habite não caracteriza que o imóvel foi entregue ao comprador. Um abraço, doutor, boa tarde. Eduardo, agradeço mais uma vez poder participar do programa com você.